Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar sobre o sistema mercantilista, né, e a sua relação com o processo das grandes navegações ou o processo da expansão marítima. Nós já estudamos, né, e conceituamos inclusive, né, o que significa, né, as grandes navegações, né, entendemos que a expansão marítima foi um processo que envolveu uma série de países europeus que acabou gerando consequências catastróficas, né, desastrosas, melhor dizendo, para países que foram alvos desse processo das grandes navegações, né, principalmente os países que foram colonizados. A exemplo do Brasil, que nós vamos ter a oportunidade de discutir, né, a partir dos próximos encontros, a partir das próximas aulas, né, o processo de colonização do Brasil, que foi resultado, né, desse processo chamado de expansão marítima ou as grandes navegações. Nós estudamos a questão do pioneirismo português, como vocês puderam perceber, todas as características, todos os motivos que levaram Portugal a se lançar ao mar e se tornar ele, Portugal, o primeiro país, né, do continente europeu a iniciar o processo de expansão marítima, né, todas essas características. E no encontro passado, na conversa passada, nós estudamos a questão do lançamento da Espanha, né, no processo das grandes navegações. Estudamos também a rivalidade ibérica, ou seja, essa rivalidade que ocasionou dentro desse processo das grandes navegações, dentro do processo de expansão marítima entre Portugal e Espanha. E nesse diálogo específico de hoje, nós vamos conversar a respeito, né, do mercantilismo, né, e a expansão marítima. Nós vamos estudar a relação de mercantilismo e expansão marítima. Primeiro, discutindo o que significa mercantilismo, qual é a sua contribuição para o processo das grandes navegações, né? Quais são as suas principais características, onde ocorreu, né, essa questão do mercantilismo. Então, dito isso, nós podemos definir, conceituar, né, mercantilismo como um conjunto de práticas econômicas que foram adotadas por todas as nações que tinham como ferramenta, que tinham como modelo de governo, como modelo político, chamado Estado absolutista ou o absolutismo. Então, mais uma vez, mercantilismo significa um conjunto de práticas econômicas, não é? Um conjunto de práticas econômicas que foram adotadas dentro do projeto das grandes expansões marítimas, dentro do projeto das grandes navegações, e também adotada por aqueles países, por aqueles estados que tinham como modelo político o absolutismo. O absolutismo, como nós já destacamos em outras oportunidades, é aquele sistema de governo que difere, né, que é diferente do modelo político administrativo que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil. Vocês sabem muito bem que o Brasil é uma república federalista e um Estado democrático de direito. O que significa isso, Nicolau? Significa dizer que politicamente o Brasil, né, elege os seus representantes, vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores e presidente ou presidente da República, através do sistema eleitoral, através do voto. Significa dizer que cada um de nós, né, que complete 18 anos, né, escolhe os representantes a partir do voto. Eu deposito a minha confiança em algo ou em alguém para representar o país, o estado e o município. No sistema absolutista, isso não ocorre, né? Ou seja, no sistema absolutista ninguém elege ninguém e o rei,
ou o monarca, ele quem comanda, ele é quem gere, ele é quem organiza, ele é quem dita as normas, ele é quem cria as leis e as pessoas precisam obedecer a essas leis. Então, o rei, ele ao mesmo tempo, exerce ao mesmo tempo poder político, poder econômico, poder religioso e poder social. Perfeito até aí? Então não há escolha da comunidade para alguém representar. O rei é quem comanda e quem gere todo aquele estado. Perfeito? Então, mais uma vez, para vocês não esquecerem, nós estamos abordando, estamos estudando nessa aula mercantilismo dentro do processo das grandes navegações. E o que é? É um conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas, onde o rei é quem comanda. Tranquilo? E o mercantilismo, a gente percebe que ele ocorreu, aproximadamente entre os séculos XV e XVIII, em vários países do continente europeu. Principalmente em quais países, Nicolau? Principalmente em França, Inglaterra, Espanha e Portugal. E qual é ou quais são as principais características do sistema mercantilista, do mercantilismo, Nicolau? A principal característica, a base fundamental do mercantilismo é sustentada através da intervenção do Estado, ou seja, do país em que ele está lá incluído, é a intervenção do Estado na economia. Explica para nós como é que funciona isso, Nicolau. Significa dizer o seguinte, que o Estado, enquanto monarquia, enquanto território, ele vai interferir na economia. Ele vai dizer quais são as regras que devem funcionar. Perfeito? Funciona mais ou menos assim. Em um estado absolutista, ou seja, em um país onde o modelo político é o absolutismo, onde o rei é quem comanda tudo, o rei tem poder político, econômico, poder religioso, social, em um estado absolutista, esse estado absolutista, ou seja, o rei, o monarca, ele apoia os negócios dos burgueses. Quem são os burgueses, Nicolau? Os burgueses são aquele grupo de pessoas que tem poder aquisitivo, que tem poder econômico. Trazendo para nosso país hoje significa dizer quem são os burgueses daquela época e trazendo para o nosso país para vocês, didaticamente, para que vocês possam compreender melhor. Os burgueses são aquelas pessoas que têm grande poder econômico, que tem dinheiro. No caso, hoje são os grandes empresários, são os farmacêuticos, são os proprietários de mercearias, falando especificamente de cidades pequenas, os donos de bodega, enfim, aquelas pessoas que têm poder aquisitivo, que têm poder de dinheiro, podem ser chamados de burgueses, tá bom? Naquela época, o Estado absolutista, nós estamos entendendo como é que funciona o mercantilismo dentro do Estado absolutista. O Estado absolutista, ele apoia os negócios dos burgueses, das pessoas que têm dinheiro, e ao mesmo tempo ele sustenta a nobreza, que é aquela pessoa que eram grandes proprietários de terras, que tinham privilégios, que não precisava trabalhar, então, portanto, o mercantilismo funciona nesse sentido. Nós temos aqui fingem que aqui é uma seta. E aqui está escrito o Estado absolutista. Do meu lado esquerdo está os burgueses. E esse Estado absolutista vai apoiar os burgueses. E esse mesmo Estado absolutista, na minha direita, vai sustentar, com a sua política mercantilista, vai sustentar os nobres, ou a classe nobre. E quem eram os nobres? Os nobres eram os grandes proprietários de terras e que não precisavam trabalhar, tinham certos privilégios. Perfeito? E o mercantilismo funciona mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, qual era o principal objetivo do mercantilismo? Tinha, portanto, o objetivo, e dentro do sistema mercantilista funcionava o quê? O metalismo de metal,
portanto, de grandes metais, e o metalismo era uma característica do mercantilismo que precisava, que os estados, para dizer que eram ricos, precisavam ter um certo entesouramento de metais preciosos. Como assim, Nicolau? Funciona o metalismo? Significa dizer que um país, para se tornar rico ou para ser rico, precisa reunir uma quantidade muito grande de metais preciosos para dizer que é seu. Portanto, isso se chama metalismo. Entesouramento, ou seja, entesouramento significa dizer o quê? Que um Estado vai reunir uma grande quantidade de metais no seu país, no seu território. Isso significa metalismo. E ao mesmo tempo, o objetivo, portanto, do mercantilismo era juntar metais dentro de uma característica chamada de metalismo. Uma outra característica, um outro objetivo, aliás, do mercantilismo era o fortalecimento do poder real. Quem é o poder real? O rei, o monarca, dentro do sistema absolutista, dentro do regime político chamado de absolutismo. Ou seja, o mercantilismo tinha como objetivo também o fortalecimento do poder real. Perfeito? E quais eram os meios, ou seja, quais eram os caminhos que o mercantilismo utilizava para atingir os seus objetivos? Ou seja, reunir uma grande quantidade de metais e, ao mesmo tempo, fortalecer o poder do rei, o poder do monarca, ao mesmo tempo apoiar os negócios dos burgueses, que eram aquelas pessoas que tinham dinheiro, e ao mesmo tempo também sustentar os nobres, que eram os grandes proprietários de terra. Qual eram os meios que eles utilizavam para isso, para atingir esses objetivos? Eles utilizavam, por exemplo, como meios, como caminhos para atingir os objetivos, o que a gente vai chamar de protecionismo. Eu vou proteger os meus metais, eu vou proteger os negócios do meu país, do meu território. Eu vou precisar também, como meio, do sistema colonialista, ou seja, eu vou colonizar países. Eu vou fazer com que países sejam refém do meu, né? Eu vou fazer com que esses países se tornem colônias do meu território. Portanto, eu vou ser metrópole e alguém que eu impor o meu domínio, que eu dominar, vai se tornar colônia. Então, eu vou precisar também do sistema colonialista. Vai precisar também de uma balança comercial favorável. O que significa isso, Nicolau? Balança comercial favorável. É uma ideia simples. Eu não posso ter prejuízo nos meus negócios, tá bom? É mais ou menos nesse sentido. Perfeito? Então, o sistema mercantilista funciona mais ou menos com essas regras, tá bom? Então, perceba que há essas questões. Então, durante o período em que as nações europeias iniciaram o processo de exploração de territórios, de conquista, né, de novos territórios, é que vai se ampliar, né, essa questão da noção de mercantilismo. Como nós já dissemos, entre os séculos XV e XVIII. Né? Perfeito? E quais são, por exemplo, as causas do sistema mercantilista? Eles vão buscar, por exemplo, especiarias nas Índias, vão buscar também metais preciosos, vão tentar romper com o monopólio comercial das cidades italianas, né? E vai também ter uma certa, buscar expandir a sua fé cristã como uma das justificativas para dominar os territórios. Vai também, ao mesmo tempo, nesse sentido, tentar fortalecer mesmo ele enquanto país, né, e principalmente através dessa questão de buscar metais preciosos e de colonizar e de impor seu domínio a outros territórios. Tranquilo? Quais são as características do mercantilismo no continente europeu como um todo? O mercantilismo vai possuir algumas peculiaridades, ou seja, algumas particularidades em relação a cada país da Europa. Por exemplo, falando especificamente de características do mercantilismo na Espanha, vai ter o que a gente vai chamar de bulionismo.
que é uma espécie de estocar ouro e prata. Como assim, Nicolau? O bulionismo como uma característica da Espanha, do mercantilismo da Espanha. Como funciona o bulionismo? Já que tu falou em estocagem de ouro e prata, significa dizer o quê? Eu vou estocar, eu vou guardar o tanto de metal precioso que eu conseguir. Então eu vou estocar. Então na Espanha, uma característica do mercantilismo é o bulionismo, que significa guardar uma quantidade de metais preciosos quantas forem possíveis. Já na França, nós vamos ter o colbertismo. O que significa isso, Nicolau? O colbertismo significa a limitação de compra e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de artigos de luxo e a criação de companhias de comércio. Claro, isso devido ao estímulo da indústria. Percebe? Então, na França, vai funcionar uma característica do mercantilismo, é o colbertismo. Eu vou ter que diminuir as minhas compras e, ao mesmo tempo, vou ter que desenvolver manufaturas, né? Ou seja, a confecção de artigos, de produtos de luxo, né? E, ao mesmo tempo, também criar companhias de comércio. E à medida, claro, que vai ter um certo desenvolvimento da indústria na França. Na Inglaterra, nós vamos ter como característica do mercantilismo o que a gente vai chamar de a adoção de tarifas protecionistas. Ou seja, vai ter um desenvolvimento de uma frota através dos navios e através também de um mercado externo que vai favorecer o desenvolvimento das manufaturas. Essa é uma política econômica que nós vamos que vai passar para a história como uma política comercial, né? E posteriormente uma política industrialista. Perfeito? Então nós já destacamos a questão da definição do mercantilismo na Espanha, na França e na Inglaterra. Também Portugal vai ser o pioneiro nessa questão do mercantilismo, porque ele vai ter uma certa centralização do seu território, ele vai ter uma burguesia mercantil atuante, ou seja, um grupo de pessoas que tem um grande poder econômico, né, que vai ser bastante atuante. A posição geográfica de Portugal também vai favorecer de forma estratégica ser ele o grande impulsionador do sistema mercantilista, né? Além, claro, como já dissemos em outras oportunidades, a escola de Sagres, que vai ser uma das grandes responsáveis pela questão do estudo, né, cartográfico, do estudo enfim, vai planejar um estudo de toda a área que precisa ser inovada, de toda a área que precisa ser, digamos assim, conquistada pelos portugueses. A palavra certa é essa. Tranquilo? E aí nós temos, né, algumas ideias importantes, né? Por exemplo, nós já estudamos isso em outras oportunidades, que é toda a trajetória de conquista dos portugueses, a questão da disputa entre Portugal e Espanha pelas novas terras. Nós vamos ter a questão do Tratado de Tordesilhas, né, que estabeleceu 370 léguas do Cabo Verde, né, e essas terras do lado ocidental pertenciam à Espanha e as terras do lado oriental iriam pertencer a Portugal, enfim, e esse Tratado de Tordesilhas iria substituir todos aqueles outros tratados que já tinham sido feitos anteriormente. Quais são as consequências das grandes navegações e principalmente com essa questão do mercantilismo? Nós vamos ter um deslocamento do eixo econômico que antes era através do mar Mediterrâneo e esse deslocamento vai sair do mar Mediterrâneo e vai ser agora visto e direcionado para a questão do Oceano Atlântico, principalmente do Oriente para o Ocidente. Nós vamos ter também como consequência da política mercantilista e das grandes navegações, vamos ter como consequência também a ampliação do comércio,
isso não só no continente europeu, mas no mundo como um todo. Nós vamos ter o fortalecimento das monarquias europeias e nós vamos ter o desenvolvimento técnico e científico. Perfeito? É isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão do mercantilismo, e na próxima oportunidade nós vamos falar de forma específica agora das principais consequências de fato para o nosso país dessas grandes navegações, que foi o processo de colonização do Brasil pelos portugueses. Claro que vai ter também toda uma rivalidade ainda entre Espanha através desse processo de colonização. Nós vamos ter também os franceses tentando invadir e conquistar alguns territórios do Brasil, os holandeses também, enfim, mas nós vamos estudar com detalhes a questão do processo de colonização do Brasil. Perfeito? Abraço virtual a todos e a todas.